Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do Eclesiastes, capítulo 10. O pregador neste capítulo falará de vários assuntos como se fossem provérbios. Versículo 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Que interessante saber que um tão pequeno inseto caindo no recipiente de perfume acabou por estragar o conteúdo ali existente. Observe o que está por trás. O pequeno estraga o grande, o menor acaba com o maior, o desagradável extingue o agradável. É o problema da mosca no perfume. Por isso, tome cuidado com o poder das pequenas coisas que não prestam. Quem é que dá atenção à mosca morta? Só que esta pequena mosca dentro do frasco de perfume estraga o muito. Assim, um pouco de insensatez, de tolice, destrói toda uma vida de sabedoria e honra. O pregador, nos próximos versículos, tratará mais uma vez de comparar a sabedoria com a tolice. Parece essa ser a sua grande preocupação, visto que vivemos num mundo onde nos deparamos com muitos tolos e raríssimos sábios. É incrível a popularidade do tolo na sociedade, muito mais quando ele se manifesta nos lugares de poder. Então aí que a sua popularidade é enorme e muito convincente. De qualquer sorte, logo ele revela o seu caráter. Versículo 3. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Quando a tolice se revela nos governantes, o curso a ser seguido é ser prudente, ficar em silêncio. Vimos em Eclesiastes 3 que há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Assim os ânimos serão acalmados, de acordo com o versículo 4. O poder ofusca as mentes, o poder eleva os indivíduos e sempre haverá quem os apoie e os bajule para que recebam a sua recompensa. Por isso Salomão diz no versos 5 e 6, ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Salomão diz ainda no verso 7 que os servos vão a cavalo e os príncipes andam a pé, uma verdadeira inversão de valores, resultante do mando de quem está em cima e governa. Isso assistimos sempre na política, quando os mais espertos e menos capazes se elegem, enquanto pessoas de valor e de capacidade ficam por baixo. Vemos isso também entre a riqueza, ricos tolos subirem ao poder e sábios pobres serem espizinhados, desprezados. Infelizmente, esse é o mal da sociedade em que vivemos. Uma sociedade doente pela vaidade, pela futilidade, pessoas que pensam ser muita coisa só por terem poder ou dinheiro, que acabam impondo suas vontades e dominando a sociedade em geral. Mas graças a Deus que tudo isso passa, pessoas vêm e vão, poderes vêm e vão, mas a palavra do Senhor que nos alimenta e sustenta permanece para sempre. Dos versículos 8 ao 11, o pregador traz uma série de provérbios ou observações que nos leva a meditar que precisamos tomar cuidado, sermos cautelosos aonde nos metemos. Versículo 8. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe o muro, mordê-lo-á uma cobra. Antes de realizarmos qualquer obra, precisamos considerar os riscos a sofrer, como no caso do verso 9, de quem arranca pedras ou corta lenha. Muitas vezes sofremos os danos porque não calculamos os riscos e prejuízos. Há condições difíceis de serem resolvidas. Por exemplo, usar uma ferramenta embotada. Isso demanda o uso de muita força, de acordo com o verso 10. Todavia, quando temos sabedoria, teremos bom êxito nos nossos empreendimentos. Por fim, no verso 11, ele dá uma lição difícil de entender. Diz assim, se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagens no encantador. Segundo o professor Antônio Mesquita, isso significa, se temos algo a realizar, devemos antes de tudo dominar os seus compostos. É como certos revolucionários que querem mudar as coisas do Estado, mas não calculam os meios e os riscos. E depois, vêm-se envolvidos em malhas de onde querem sair, mas não podem.
Dos versos 12 ao 15, o pregador nos dará novamente vários contrastes entre o tolo e o sábio. Em toda a sociedade existem sábios e tolos. Infelizmente, existem mais tolos do que sábios, como já falei anteriormente. A verdade é que o tolo fala muito e constrói pouco. No verso 13, o pregador diz que as primeiras palavras do tolo são de estultícia e as últimas de loucura. Todavia, como ele fala demais e tem muitos companheiros, acaba tendo um poder de convencimento maior do que do sábio, que se utiliza de poucas palavras. Mas é certo de que numa cidade dominada por tolos, tende ao fracasso. Já uma que tenha mesmo um pobre velho mais sábio, como vimos no capítulo anterior, a sua cidade será salva da destruição. O pregador encerra esse capítulo nos exortando a não falar mal do rei, versículo 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus o entregariam, levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícias das suas palavras. Mais uma vez, somos aconselhados a não falarmos mal do rei, lembrando que o governo aqui era absolutista e o rei tinha poder de matar e de salvar uma pessoa. De qualquer sorte, não devemos murmurar contra o governo, como aprendemos anteriormente. É claro que não precisamos aplaudir o governo fraudulento e perverso e nem obedecê-lo quando ele nos leva a desobedecer a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha porque desobedeceram um decreto do rei que contrariava a lei de Deus. Afinal, nos importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Como cristãos, devemos orar, interceder por todas as autoridades governamentais para que tenhamos uma vida de paz e tranquilidade. Todavia, é precioso o conselho de Salomão e vale o nosso velho ditado: cuidado com o que fala, porque as paredes têm ouvidos. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.